Hoje o nosso papo é com o Sérgio Langer. O Sérgio é um empreendedor, um grande amigo, já trabalhamos juntos e hoje ele está especializado no mercado imobiliário e tem um monte de dicas para trazer para nós. Sérgio, conta um pouquinho para a gente como é que é essa tua experiência incrível no segmento imobiliário e desenvolvendo o podcast. Legal, Mal. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito legal voltar a falar com você aí depois de alguns anos e compartilhar aqui a minha experiência nesse segmento e falar um pouco também sobre podcast, né, como surgiu a ideia e bastante sobre o mercado imobiliário, que é o pano de fundo. Muito bom, vamos lá. Primeiro, você quer começar pelo mercado imobiliário que te levou até o podcast ou o Boa. podcast que te Não, acho que é legal aprofundou? falar. Eu acho que a ideia do podcast surgiu em 2019. 2019. Então, a gente rodou 19, 20, 21. Esse é o terceiro ano de podcast, quando eu tive a vontade de fazer o podcast, e a ideia era estreitar o relacionamento com alguns decisores do mercado, então pessoas que eu precisaria chegar até elas. A ideia inicial era, de alguma forma, construir alguma conexão, além de passar conteúdo para o mercado. Eu sou uma pessoa que tem esse propósito de compartilhar muito conteúdo através das minhas redes, e o podcast surgiu com esse objetivo também, de passar conteúdo para o mercado imobiliário. Eu aproveitei minha experiência de mercado imobiliário, né, falando rapidamente da minha trajetória, eu comecei com o mercado imobiliário sempre nas agências de publicidade, isso em 2004, e sempre alguma conta ligada à construção, ligada à imobiliária, acabava caindo comigo. Então comecei a ter aí pegar um gosto pelo mercado, fui me especializando nisso, até empreender e montar a minha própria agência, isso em 2012, 2013, e de lá para cá fui só construindo a minha autoridade dentro do mercado. E o podcast ajudou bastante a solidificar essa autoridade, porque eu fui um dos primeiros projetos de podcast para o mercado imobiliário, que é um nicho muito específico. Depois acabaram surgindo outros, que até foi bom para criar o hábito em escutar, mas o negócio começou a tomar uma proporção, as pessoas começaram a escutar, me mandar mensagem, ter um feedback, e tanto que eu aumentei a frequência, eu comecei quinzenal, depois eu passei para semanal. Nesse mês de março, último mês de março agora de 2021, eu fiz 2 vezes por semana, até para testar esse formato, mas agora abril a gente volta para semanal, porque realmente dá bastante trabalho, é muito prazeroso, mas eu vou voltar para semanal, que é mais saudável. Não, eu imagino, eu estou aqui gravando alguns vídeos, etc., com esse mesmo intuito, né, de poder conectar pessoas, transmitir conhecimento, etc. Estou me divertindo, estou aprendendo muito, não só conversando com as pessoas, mas principalmente, mas também com tecniquez, etc. E dá um trabalho danado, né, porque tem que agendar a entrevista, tem que fazer a entrevista, tem que editar a entrevista, publicar a entrevista. A produção uma das etapas que dá mais trabalho, de você achar a pessoa, se conectar, marcar, agendar. Então, assim, nos 2 primeiros anos, praticamente, eu fiz praticamente tudo sozinho. Ano passado, na metade do ano passado para cá, eu comecei a ter muito pedido de assessoria de imprensa sugerindo pautas. Então, isso me ajudou bastante a ter pessoas legais aí para entrevistar. Nem tudo é legal, às vezes eu falo não, às vezes é uma pauta que não me interessa, mas quando vem esse pedido de assessoria de imprensa, sempre ajuda, porque é uma pessoa a menos aí que eu preciso ir atrás. Com certeza. E assim, eu vi algumas entrevistas suas no canal, né? Como é que foi? Começou como um podcast, você começou a colocar os vídeos no YouTube, você vi que você fez entrevistas internacionais. Como é que é isso dentro do business, né? Como o business ajuda esse movimento e como esse movimento ajuda o teu business? Boa, Ana, ótima questão. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Rubens Menin, que é o fundador e presidente do conselho da MRV, que é um dos principais nomes do mercado imobiliário, um cara realmente de peso. E para começar o projeto, eu
precisava de um nome forte. Então eu fui atrás dele, eu participei de um evento com algumas pessoas no mercado imobiliário em março de 2019, e depois que acabou o evento, eu me aproximei dele, pedi essa entrevista, e eu estava com uma viagem agendada para Belo Horizonte na semana seguinte, que é onde ele fica, a base dele, e ele me atendeu super bem, pegou meu cartão de visita, obviamente não deu o cartão dele, mas 2, 3 dias depois tocou meu telefone, era a secretária dele, depois passou para ele, agendou, aí eu fui para Belo Horizonte e a gente conseguiu viabilizar essa entrevista. Então foi um nome muito forte no mercado, isso me ajudou até a segunda entrevista, quando eu ia agendar a segunda, eu falava, o primeiro foi o Rubens Menin, então era o nome que realmente abria portas, e o que isso me ajuda no negócio, né? Coincidentemente, a MRV é meu cliente, então, quando eu falo para a pessoa do marketing, quando eu falo para a pessoa de publicidade, olha, eu gravei uma entrevista com o Rubens Menin, então isso a pessoa acaba me respeitando mais. Pô, o cara gravou uma entrevista com o Rubens Menin, depois eu passo o link e tal. Então, tem também essa questão que influencia, ou muitas vezes a pessoa que eu gravo não é ainda meu cliente, eu gostaria que ela entrasse para o hall de clientes, e eu peço uma ajuda para ela, falo assim, olha, eu estou tentando chegar no marketing, com quem eu falo? Você fala com o fulano, com o João. João, eu conversei com o CEO, com o presidente, e ele pediu para eu conversar com você. Então, normalmente, quando é esse top-down, ajuda muito a você entrar na empresa. Então, no início, era um objetivo claro de abertura de negócios. E esse foi o início. E depois, como tudo isso se desdobrou? Esse negócio cresceu, já está na tua agenda, né? Tem pauta, tem um business plan, onde é que você quer chegar? Como é que é isso hoje? Até respondendo a questão dos vídeos, né? No início era só áudio, era só podcast, só 100% áudio. Até facilitava, porque muitas vezes a pessoa não gosta de aparecer, não gosta de gravar, expor a imagem em vídeo. Quando você fala que é só áudio, dificilmente a pessoa fala não. Isso eu percebi em 2019, onde praticamente eu fiz todas as entrevistas só com áudio, e dificilmente a pessoa falava não, porque a câmera muitas vezes ela inibe, né? A pessoa fica mais com vergonha, ela não tem tanta expressão aí para trabalhar a imagem, então quando é áudio é muito mais fácil. Ano passado eu comecei a fazer vídeo também, comecei a colocar todas as entrevistas no YouTube ou por Zoom, por Hangout, algumas plataformas diferentes que eu usei. Esse ano eu fiz algumas entrevistas presenciais, com todos os cuidados, por conta da pandemia, mas eu percebo que são públicos diferentes, né? Tem muita gente que gosta de ouvir, e aí ela ouve o podcast, ela consome o podcast fazendo outra atividade, então ela vai caminhar, ela vai para academia, ela está no trânsito e ouvindo o podcast, e tem um pessoal que gosta de vídeo do YouTube, que assiste em casa, na televisão, no computador, no celular, então são públicos diferentes. Sem dúvida. E assim, o teu objetivo é, vi que agora você tem um podcast, tem também um vídeo, e coragem, né? Você também colocou tua cara aí, né, para bater e tudo mais. Como é que foi esse processo? Desde que eu entrei no mercado imobiliário, que eu resolvi empreender no mercado imobiliário, eu entendia que eu precisava me posicionar, eu precisava criar minha autoridade, porque lá atrás, em 2012, 2013, eu tive um insight aí de um incorporador que virou para mim e falou, olha, garoto, na época eu estava uns 10 anos mais novo, garoto, você entende do assunto, né? E como que eu posso passar esse conhecimento, né? Quando você entrevista alguém, quando você debate com um CEO, com um presidente, ou com um corretor de imóveis, ou com um dono de uma imobiliária, eu consigo sempre conversar de igual a igual para a pessoa, eu consigo puxar muitas informações que talvez a pessoa não divulgaria. Muita gente que eu converso até se impressiona achando que eu sou um jornalista e eu sou um especialista do mercado, então eu faço perguntas que normalmente esse CEO, esse presidente não costuma responder quando vai fazer uma entrevista para jornal, para televisão. E eu tenho a estratégia de
de subir, que é aquela estratégia de subir no ombro do gigante, né? Quando eu estou do lado de uma pessoa com uma autoridade alta, como o Rubens Menin, da MRV, como Alexandre Frank, da Vitacom, alguns nomes de peso que eu já entrevistei, normalmente a pessoa que não me conhece, quando ela vê esse vídeo, quando ela ouve essa entrevista, quando ela vê uma foto, ela associa o meu nome a essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo de uma incorporadora que eu estava tentando fechar. Quando a pessoa viu a minha foto ao lado do Rubens Menin, automaticamente esse cara virou para mim e falou: puta, você é bom no que você faz. Você está do lado do Rubens Menin, realmente eu entendo que você tem uma bagagem boa e faz sentido a gente conversar. Então, isso me abriu muitas portas, né? O podcast abriu muitas portas. Eu construí muita coisa no mercado imobiliário nos últimos anos, mas os últimos 3 anos de podcast, ele me deu uma visibilidade que talvez os últimos 10, 15 anos não me deram. Muito bom. Diga-me com quem andas, te direi quem és, né? Reputação transmitida. E eu tive a oportunidade, Sérgio, de trabalhar com profissionais do segmento imobiliário no passado, muitos anos atrás. Eu trabalhei, inclusive, com o presidente da Gafisa, e lá estava o gerente de marketing, que era o Emílio. Depois o Emílio fundou a Biara, né? Nós desenvolvemos alguns projetos e etc. E com uma série de outras também incorporadoras. Era um mercado com potencial incrível. E como é que está esse, assim, o mercado imobiliário em meio à pandemia? Como estávamos, como estamos e como estaremos, né? Como é que você enxerga isso? O mercado imobiliário, ano passado, ele começou muito bom. Os primeiros meses do ano, janeiro de 2020, janeiro foi muito bom, fevereiro foi excelente, e março caminhava para ser o melhor mês. As 2 primeiras semanas de março foram muito boas, e aí veio a pandemia, né? Veio o fechamento, né, na terceira semana de março. Foi uma incógnita que ninguém sabia o que iria acontecer. O mercado imobiliário, nesses momentos de crise, sempre são os primeiros, sempre é o primeiro a ser atingido, junto com o mercado de venda de automóveis. Então, automóveis e imóveis são 2 coisas que, na primeira dor de barriga, o consumidor segura a compra. Ele não vai comprar um carro, ele não vai comprar um imóvel, se tem alguma perspectiva de turbulência na economia. Só que, logo depois, o governo, o ministro da Economia, começou a incentivar alguns segmentos, entre eles o mercado imobiliário, e o que ajudou muito o mercado imobiliário foi a queda da taxa Selic. A taxa Selic que regula os investimentos, as aplicações, e principalmente a questão do financiamento imobiliário. Com a queda da taxa Selic, que chegou a 2% ano passado, o mercado imobiliário deu um boom. Ele teve um crescimento, ele caiu um pouquinho por conta da pandemia, mas ele teve uma retomada em V, né, um gráfico em V, e nunca se vendeu tanto quanto se vendeu no passado. Foi o melhor mês, talvez, dos últimos 5 anos. Não foi um ano que se lançou muito por conta do fechamento dos estandes de vendas na capital, mas o número de vendas foi muito expressivo. E por conta do isolamento, as pessoas nunca ficaram tanto tempo em casa, né, trabalhando em casa, fazendo todo o entretenimento. Então, muita gente começou a reclamar do seu imóvel. Pô, eu queria uma cozinha mais espaçosa, eu queria uma varanda gourmet, eu preciso de mais um quarto para fazer um escritório. E isso começou a movimentar muito o setor. Então, 2020 foi um ano excelente por conta de todos esses fatores que eu falei. Então, a queda da taxa de juros, essa fome, esse apetite pelas pessoas de terem um imóvel maior. E 2021 começou também com uma expectativa excelente. Infelizmente, a gente está no momento da pandemia onde novamente tem um isolamento, mas agora não é novidade, né? As empresas do segmento entenderam essa questão da transformação digital, da digitalização. Hoje tudo está funcionando 100% online, então um cliente consegue comprar um imóvel hoje sem ter o contato físico, tudo visita virtual, tour virtual, assinatura digital. Hoje tudo se resolve pela internet.
Então, a projeção para 2021, mesmo com o aumento um pouco da taxa Selic, que o governo já está regulando um pouquinho, ela deve aumentar um pouco até o final do ano, mas ainda está muito abaixo do que estava há 4, 5 anos atrás, quando a gente falava de uma Selic de 12%, 14%. E como é que você enxerga essa questão toda agora da redistribuição, né? Que você comentou algo muito importante, que durante a pandemia as pessoas comentaram, né? Poxa, quero, né, uma varanda gourmet, eu passo mais tempo em casa, o dinheiro que eu ia usar para viajar, que eu ia usar para trocar de carro, que eu ia usar para fazer uma série de coisas, não vou usar, então talvez eu possa investir, né, numa qualidade de vida melhor, eu não pego mais trânsito, não tenho mais deslocamento, né, e etc. Então eu posso ir para um lugar um pouco mais afastado. E com isso, eu ouvi dizer que várias regiões aí, Litoral Norte, São José dos Campos e uma série de outras regiões valorizaram demais porque muitas pessoas saindo de São Paulo para ter uma qualidade de vida melhor no campo, na praia, etc. Como você enxerga essa movimentação? Essa movimentação desse êxodo urbano não foi só no Brasil, não foi só em São Paulo. A gente teve outras capitais no Brasil e até fora. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo de Nova York, que sempre foi a grande capital americana. A gente teve uma fuga de Nova York para pessoas indo para cidades no entorno de Nova York, ou até mesmo outros estados. Eu entrevistei no final do ano passado um brasileiro que tem uma imobiliária em Miami, que falou que Miami e Orlando, ele atua em Miami e Orlando, que nunca se vendeu tanto imóvel para americano. Normalmente era latino-americano que comprava mais Miami, ou asiático, europeu, mas ano passado, por conta da pandemia, os americanos da Califórnia, os americanos de Nova York, correram para Miami. Isso a gente viu também em Londres, né? Londres perdeu muitos habitantes aí para outras cidades menores, e principalmente em São Paulo a gente viu o litoral norte, Riviera, a gente viu cidades até 100 quilômetros de São Paulo, Itu, Sorocaba, Campinas, receberem um fluxo interessante de pessoas buscando imóveis maiores, normalmente casas, né? Então, o paulistano que sempre morou em apartamento, ele entendeu que ele poderia trabalhar home office, ele entendeu que ele poderia vir para São Paulo 1 ou 2 vezes a semana, então ele abriu mão de um imóvel na capital, que é um custo muito maior, e com poder financeiro maior, acabou comprando um imóvel, uma casa, com um jardim para os filhos, com mais espaço. Então a gente viu realmente em 2020 o preço dos imóveis em algumas cidades valorizarem muito. A gente teve o exemplo de São Roque, que é aqui 30, 40 minutos de São Paulo, bem coladinho com São Paulo. Quando a XP anunciou que iria construir uma sede em São Roque, o São Roque deu um boom, e o entorno de São Roque deu um boom de valorização nos terrenos por conta dessa notícia da XP. E como é que os empreiteiros, né, os incorporadores, etc., se posicionam? Porque a gente tem, de um lado, o fenômeno da pandemia, né, que infelizmente é muito difícil para todos, para todo mundo, né, literalmente, mas que tem uma equação aí, tem vacina, tem uma solução adiante, no sentido do êxito, né? Vou continuar lançando prédios nas principais capitais, vou começar a estruturar condomínios de casas, vou fazer condomínios clubes, qual é a posição, né? E também com relação aos investidores, existiam muitos investidores, pessoas que investiam em imóveis, né? O GPM foi quase 25%, mas ao mesmo tempo né, tem muito imóvel, muita empresa que entregou imóvel, muitas empresas trabalhando em home office, muitos restaurantes fechando e etc. Como é que você enxerga isso do lado do incorporador? O mercado de comercial, né, imóveis comerciais, realmente ano passado ele teve uma queda expressiva. Ele já vinha com alguns problemas do passado, porque nos últimos anos a gente teve muito lançamento daquelas salinhas pequenas de 30 metros quadrados, que muita gente pensava em comprar para investir, para alugar. E aí, quando veio a pandemia,
Isso só acelerou essa questão de não ser um bom negócio. Então, os imóveis comerciais, eles tiveram uma queda absurda no passado, muita gente realmente entregando imóveis, entregando aí andares inteiros, empresas encolhendo aí 30%, 40% do tamanho, e por outro lado você tem lajes comerciais AAA, que são aqueles prédios na Faria Lima, aqueles prédios na região da Berrini, alguns prédios um pouquinho acima desse modelo, eles acabaram não entrando na crise, porque eles ainda atraem uma demanda por empresas, então é o contrassenso um pouco da crise. A gente viu aquelas salinhas comerciais ou unidades menores realmente tendo problema, e lajes maiores, em regiões mais nobres, tendo uma demanda um pouquinho mais acentuada. O incorporador, ele tá preocupado, né? Com certeza ele tá preocupado, está escolhendo bons terrenos, né? O principal ativo do mercado é a compra do terreno. Um bom terreno, ele resolve muitas vezes o problema da venda. E ano passado a gente teve um fator que ajudou a bagunçar um pouquinho o segmento, que foi muitas empresas estavam planejando abrir capital. Eu acabei até publicando ano passado aí, eu contei aí quase 20 empresas, 20 e poucas empresas soltaram aí notícias que estavam preparando a abertura de capital. Mas aí quando veio final do ano, de fato aí 5, 6 empresas abriram capital, algumas conseguiram captar bem menos do que planejavam, e isso acabou inflacionando um pouquinho o mercado de terrenos, porque muitas empresas que estavam para abrir capital começaram a escolher terrenos, começaram a opcionar terrenos, não comprar de fato, mas começaram a especular, e aí a principal matéria-prima do mercado, que são os terrenos, ele deu uma boa inflacionada ano passado. E parece que esse ano teremos mais de 100 IPOs, né? Ou pelo menos já existem várias conversações aí para os IPOs. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista até com o Rodolfo Zabisky, que no final da entrevista ele comenta um pouco sobre isso, né? Que a Bolsa de São Paulo é menor que do Brasil, né? É menor que da Mongólia, e que esse ano, claro, a gente vai passá-los buzinando. E que muito bom para o Brasil, né? Acho que muitos brasileiros também, em virtude dos juros, passaram a investir na bolsa, né? Tivemos muitos ganhos, e acho que imóvel, de fato, é uma oportunidade muito boa. Nesse sentido de investimento, na tua visão, esse é um bom momento para comprar imóveis? Os preços estão bons, os preços vão subir, os preços vão cair? Como é que você enxerga isso, tanto no residencial quanto no comercial? Olha, ano passado, se não me falha a memória, em São Paulo, quase que 50% das vendas foi realizada para investidores. Investidores que compraram aí uma, duas unidades, não para moradia, mas para renda. Então, não é o grande investidor, não é o grande investidor que vai aportar aí 5, 10 unidades, mas é aquele pequeno poupador que, com uma Selic a 2% ao ano, se ele deixar o dinheiro na aplicação que ele tinha, muitas vezes não vai render o que renderia um aluguel, que a gente pode projetar aí, às vezes, 0,7, 0,8 ao mês, que em alguns bairros pode chegar. Então, ano passado a gente viu muitos estúdios sendo lançados em São Paulo, apartamentos compactos de 20, 30 metros quadrados, com o objetivo de venda para investidor. São Paulo é uma cidade que atrai muita gente de fora, tinha o turismo de negócios até 2019, ano passado realmente esse turismo de negócios caiu, mas São Paulo é uma cidade que tem muita gente, então esse tipo de apartamento compacto sempre vai ter uma demanda, estudante que veio para São Paulo estudar, universitário, turismo hospitalar, tem uma série de atribuições esse tipo de moradia, e é um mercado que com a Selic abaixo de 7, 8%, que vai ficar abaixo disso, ele continua muito atrativo para o investidor, para esse poupador. O mercado de salas comerciais é um mercado que ele está em turbulência já há algum tempo, então é um mercado mais complicado. O mercado residencial,
é um mercado que a gente tem que separar ele em econômico, que é aqueles do Minha Casa Minha Vida, que ele tem um teto, né, ele tem um limite aqui em São Paulo de 240 mil, e empreendimentos de médio e alto padrão. Os empreendimentos de médio e alto padrão, por conta do custo da obra, ano passado a gente teve um salto muito grande nos insumos, aço, cimento, ferro, então encareceu muito e isso é repassado para o consumidor. Então, esse ano a gente começa a ver um aumento no valor dos imóveis e, além disso, tem a questão do terreno, né? Os terrenos ficando mais caros, isso é repassado para o bolso do consumidor. Então, com certeza, esse momento que a gente está agora, início de 2021, se alguém pretende comprar um imóvel, tem que comprar agora, porque talvez no segundo semestre a Selic já vai estar mais alta, os insumos talvez vão se equalizar um pouco, mas com certeza, se alguém pretende comprar imóvel, tem que ser agora nesse primeiro semestre. Muito bom. Bom, já valeu a dica. E uma comparação aqui. Faz sentido comprar e investir num fundo imobiliário ao invés de comprar um imóvel onde você não tem que depois vender este imóvel, pagar as comissões e etc. Talvez você tenha uma melhor ali diluição do risco. Como é que você enxerga isso e aconselha? Eu não aconselho nada porque eu não sou especialista em finanças, né? Mas eu posso fazer uma leitura de alguns fundos, né? Existem alguns fundos que você tem aportes aí de sei lá, R$1.000. Então, aquele pequeno investidor que não tem um capital para comprar um imóvel, não tem, sei lá, 300, 500 mil reais, mas ele quer começar com pouco dinheiro, aí sim os fundos imobiliários são uma opção interessante. Agora, tem que ver quem é esse fundo, o que ele está, aonde ele está lastreado, qual que é o retorno, a previsão de retorno, porque tem alguns fundos pagando alguns dividendos interessantes e outros fundos dando prejuízo. Então, tem que ser analisado bem. Sugiro procurar aí as corretoras, né, pessoas especializadas para conversar sobre esse assunto, mas é um caminho inicial para quem quer começar a diversificar um pouco o investimento, não tem um capital para entrar no imóvel 100%, então comprar uma fração lá, comprar um pedacinho do fundo faz sentido. E, Sérgio, como é que você ajuda as empresas, né? Como é que a tua empresa ajuda as empresas nesse segmento imobiliário? Hoje eu tenho dois negócios, né? Posso falar três, né? Porque o podcast ele já Já é um negócio. desde o final do ano passado ele virou um negócio, ele começou a monetizar. Eu já tenho patrocínios, então que me permitem ter receita, né? Porque até então era, entre aspas, um hobby que me ajudava indiretamente nos meus negócios, mas não tinha uma entrada de capital de fato na minha linha de planilha. Agora já tem uma linha nova lá com receita, então isso, a questão do podcast já é um dos negócios. E eu tenho hoje uma agência, né? Uma agência de performance, de lançamentos, focada no mercado imobiliário, chamada Osher, onde a gente atende incorporadores no Brasil inteiro e a gente estrutura toda a operação de lançamento digital. Então, desde a linha criativa, desde a parte de página, de site, landing page, até a campanha em si, a geração de leads para os corretores e todo o acompanhamento do fluxo desses clientes até a assinatura. Então, a gente não faz só a campanha em si, a gente acompanha toda essa jornada de compra, que muitas vezes ela pode demorar, às vezes, 9, 14 meses entre o cliente se interessar pelo imóvel até ele, de fato, comprar. Então, um dos negócios é a Osher, que faz essa parte de agência para lançamentos imobiliários, e eu sou sócio de um portal chamado Imóvel K, que é um portal que a gente criou em 2017, onde a gente via que nem todo cliente, nem toda incorporadora queria trabalhar com a gente, mas ela queria fazer talvez um job e pelo escopo da agência, a gente pegava clientes de mínimo 6 meses de contrato. Então, em 2017, a gente resolveu criar um portal imobiliário, um portal focado em lançamentos, onde a incorporadora compra uma campanha de leads, né? Ela compra um número de clientes interessados que vão preencher um formulário
e pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí não tem período mínimo. Então, são negócios complementares. O Imóvel Cal, o portal, ele cresceu bastante nos últimos anos, a agência acabou encolhendo um pouco, e hoje o meu principal negócio é o portal. Que interessante, que legal. Bom, leads valem ouro, né? É muito importante poder ter lá um lead qualificado para poder oferecer por assim dizer, o empreendimento correto. E, ao mesmo tempo, esse trabalho junto às incorporadoras no lançamento, né, nesse processo todo, inclusive de 14 meses, é um processo de maturação, né, é também vital para eles. E como é que isso funciona, assim, no sentido, eu sou um incorporador, quero te contratar, isso funciona por performance, isso funciona um valor fixo, você é caso a caso, qual é o modelo e do Imóvel K também? Na agência, a gente desenvolveu alguns pacotes de serviços, onde, de acordo com o investimento em mídia, a gente tem uma entrega de serviços para esse cliente, para esse incorporador, e a gente cobra um valor fechado, independente de investimento em mídia. Então, eu não cobro um BV, uma comissão em cima da mídia, mas eu pacotizo, eu fecho um pacote de serviços, de entregáveis, e aí, conforme o tamanho da verba, eu preciso entregar mais peças, mais criativos, mais horas da equipe. Então, são valores aí que vão subindo de acordo com o investimento em mídia, mas são valores fechados. Eles não variam conforme o investimento. E, do outro lado do portal, eu tenho 4 tipos de empreendimentos. Então, empreendimentos econômico, médio, alto padrão, altíssimo padrão, e de acordo com o ticket médio do empreendimento, eu tenho um valor de lead, que começa, sei lá, em R$60 e pode chegar a 140, dependendo do ticket do produto. E aí o incorporador compra um pacote, 50, 100, 200, 300. Muito bom. E para encerrar, que a gente já está aqui no nosso tempo, eu queria que você fizesse assim um resumo do teu ponto de vista sobre como o mercado está mudando rápido digitalmente, né? Antes a gente tinha lá tradicionalmente, né, instalada a Lopes, né, a Biara e, né, Bamberg, uma série de imobiliárias lá fazendo um trabalho de lançamento, os eventos para os corretores, um exército de corretores, né, apresentação, isso foi sofisticando, então tinha a sala, né, do lançamento, o vídeo do lançamento, a maquete e toda aquela história, e quase nada de digital, né? E isso cresceu muito e também surgiram muito players, né, como o Quinto Andar, uma série de outros, né, oferecendo aí uma série de novos serviços, novas oportunidades até para os dois lados. Como você enxerga isso? Olha, Mal, a pandemia acelerou muito esse processo da digitalização, muito para o lado do cliente, muito para o lado das empresas, dos corretores. Talvez o que a gente viveu em 2020, na questão de plataforma, de experiência, a gente fosse viver isso em 2025, 2028, 2030, e a gente teve muitos processos acelerados. O mercado imobiliário ele era muito dependente da visita física, né, do stand, né? O stand, quando a gente fala em lançamentos imobiliários, tudo acontecia no stand. Então era investido milhões no stand, em apartamento decorado, infraestrutura, eventos para receber clientes. E ano passado, por conta da pandemia, o incorporador percebeu que o stand já não era mais aquela peça central. Ele conseguia investir menos numa estrutura física, mas colocar o cliente no digital, através de um tour virtual, de vídeos, de fotos, de 3D, e até mesas de negociação, tudo online. Então, o cliente, que talvez era em todos os aspectos, a pessoa mais desconfiada e queria pisar no stand, entrar lá, ele entendeu que ele poderia fazer tudo que ele fazia presencialmente, ele poderia fazer online. E isso foi uma virada grande do jogo. Muitas incorporadoras tiveram que correr nos meses de março, abril, para estruturar o mínimo de um processo digital. E aí, com o fechamento, com o isolamento, com
com a questão da pandemia, ou se fazia mídia na internet ou não fazia nada. Então, muitas incorporadoras que talvez dividiam a verba entre, sei lá, 80% offline, 20% digital, de repente viraram, ficou 20% offline e 80% digital. Então, o digital, ele cresceu muito aí no bolo, né, na pizza do investimento no mercado imobiliário. O incorporador percebeu isso, que ele conseguia todas as vantagens que a gente que trabalha com digital há 20 anos, a gente sempre falou de mensuração, de um monte de benefícios que o digital traz frente ao offline, mas o mercado imobiliário sempre foi muito offline, muito jornal, muito panfleto, muito panfleto no farol, distribuição de brinde na padaria, e aí teve que, 2020 foi um ano realmente de transformação, um ano que mudou muito a cabeça do incorporador, e o cliente comprou essa ideia. O cliente percebeu que o digital é muito mais fácil, ele consegue pesquisar 3, 4 imóveis com 3, 4 cliques. Ele apareceu o Quinto Andar aí nos últimos anos, que também revolucionou o mercado imobiliário. A Loft, que é uma empresa que não existia há poucos anos atrás, hoje é uma das empresas mais valiosas dentro do segmento. Então, a gente está vivendo agora em 2021 uma transformação digital muito acelerada. E quem não abrir o olho para isso vai ficar para trás, ou já ficou. Espetacular, Sérgio. Adorei falar contigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela muito bom, aula Paty. E sucesso com o podcast, sou teu fã. Obrigado, Mal, prazer falar novamente com você. Você é um cara que eu admiro muito, trabalhamos juntos e é um cara que eu sempre olhei para você e falei, pô, esse cara é foda, eu admiro esse cara e muito bom reencontrar você, mesmo que virtual, mas muito legal falar com você novamente.